Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Que a presença do Senhor nessa noite venha tocar os nossos corações, venha inundar as nossas vidas, venha abrir os nossos olhos e venha encher os nossos corações, porque sabemos que quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos nesse lugar reunidos, o Senhor se faz presente. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E que Ele tenha essa liberdade de trabalhar nas nossas vidas e de agir da forma que Ele quer agir. Então vamos começar louvando ao Senhor com o cântico Há um Futuro. Se quiser, pode se colocar de pé para junto louvarmos e celebrarmos o nome do Senhor. Jeremias 29, de 11 a 14, reafirma isso que nós cantamos quando diz:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E a gente consegue entender que o Senhor está propício a nos ouvir, está inclinado a ouvir quando nós procuramos. Ele se fará encontrado. Quando nós clamamos, Ele ouvirá. E os planos que Ele tem para nós, assim como esse texto diz, é planos de fazer prosperar, de dar esperança em um futuro. E nós cremos nisso. Eu creio nisso, nesses Amém, planos, Jesus. nessa vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Então vamos continuar louvando ao Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ver muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração.
Vamos declarar um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós entendemos que se nós procurarmos a Ti com um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Obrigado porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças e as nossas esperanças, que enche as nossas vidas com o Teu amor e com a Tua graça, Senhor. E nós confiamos em Ti, no plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar.
Deus seja glorificado, exaltado a cada dia, a cada momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, meus amados, à noite, nós começamos aqui uma série de 3 cultos. Foi o primeiro de 3 cultos, cujo tema central é memórias, trazer à memória coisas que realmente possam fazer a diferença em nosso viver cristão, em nossa caminhada cristã. E uma dessas coisas, com certeza, também foi enfatizada nesse culto, é a família, a sua família. Deus, eu creio que quer abençoar você e a sua família, meu amado, e nós precisamos estar, para tanto, intercedendo, cada dia, cada momento, cada instante. Deus pode ajudar você na sua caminhada familiar. Então eu quero, nesse momento, pedir a você, se você está próximo de alguém da sua família, você se reúna a eles. Se você não estiver próximo de alguém de sua família, você se reúna perto de alguém mais próximo aí de você, e nós vamos fazer um momento de intercessão pelas famílias. Coloque-se então aí, vou dar um tempo para você se ajustar aí, procurar alguém perto de você, pelo qual você pode começar esse processo de intercessão em nome de Jesus. Aliás, um grande desafio que nós lançamos naquele domingo passado foi exatamente você estar nos cultos de oração. Então, graças a Deus, temos várias pessoas aqui, e nós vamos então fazer esse processo de intercessão agora juntos. A gente vai te dar um tempo para que você possa orar pelas famílias em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, damos a Ti, ó Deus, toda a glória e todo o louvor que o Senhor
merece, mas também, ó Deus, nos prostramos diante de Ti, nesse momento de intercessão pelas famílias. Pai querido, o Senhor conhece os nossos lares, sabe, ó Deus, como que é e o que acontece, sabe as nossas necessidades, mesmo antes que nós saibamos delas, ó Deus, o Senhor já sabe. E eu quero, ó Deus, então, interceder pelas nossas necessidades familiares, que o Senhor possa estender a Tua mão, ó Pai, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de irmão com irmão, de mãe com os filhos, em nome de Jesus, ó Pai, e possa trazer paz, ó Deus, aos lares, que o Senhor seja o centro da vida, Senhor, familiar, que o Senhor possa reinar, ó Deus, em nossas famílias, em nossas casas, que em nossas casas, ó Deus, não entre nada, Deus, maligno. Pelo contrário, ó Deus, eu repreendo as obras de Satanás sobre a vida dos irmãos e irmãs, sobre a vida das famílias, ó Deus, em nome de Jesus. E peço, ó Deus, que o Senhor venha fazer, ó Deus, uma obra tremenda, Senhor, em nossa caminhada cristã, especialmente, ó Deus, em nossa família, para a honra e para a glória do Senhor. Deus, que o Senhor possa despertar aqueles que estão dormentes, ó Deus, possa motivar aqueles que estão desanimados, possa, Deus, dar esperança àqueles que perderam, ó Deus, o rumo da vida, possa, Senhor, mostrar caminhos para aqueles que estão perdidos, ó Pai, esteja, Deus, atuando, ó Pai, em nome de Jesus, em nossa casa. Eu creio, ó Deus, nas Tuas promessas, e uma das grandes promessas que o Senhor fez, ó Deus, foi direcionada a Teu servo Abraão, quando ali o Senhor disse que abençoaria aqueles que te abençoassem, amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem ele, e nele, ó Pai, seriam benditas todas as famílias da terra, inclusive a nossa, Senhor, que agora estamos aqui. Então, pela promessa dada a Abraão, ó Deus, lá atrás, eu faço, ó Deus, com que a minha família receba, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, ó Deus, na promessa que o Senhor fez, que se estendeu a todo mundo, inclusive a nós mesmos. Então, ó Deus, que haja bênção em nome de Jesus Cristo, que os conflitos possam ser resolvidos, os problemas possam ser deixados de lado, e que haja, ó Deus, o reino do Senhor em nossos corações, sempre, ó Deus, dirigindo a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre, ó Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando a Deus nesse momento. Tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, como os louvores de Cristo, que é singular prazer, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde-me viva dor, sua presença constante, firma-me o coração, tira-me toda a incerteza, guarda na provação, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde-me vivo ardor, desta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador, sua bondade infinita,
seu divinal amor deslumbra-me sobremaneira, infunde-me vivo ardor. Que os nossos corações se encontrem nesse momento abertos para aquilo que Deus deseja falar comigo e com você nessa oportunidade. Para tanto, eu convido você que abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4, é o texto para nossa meditação nessa noite. Acredito que possa aparecer aqui também na tela o texto. Lucas, no capítulo 1, os versos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Quero ler somente esse último versículo, porque eu creio que nele está o objetivo desse texto que nós acabamos de ler. A finalidade é para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Hoje eu desejo, meus amados, começar uma exposição bíblica do Evangelho de Lucas. A ideia aqui é poder, toda quarta-feira, nós avançarmos um pouco mais nesse livro, capítulo por capítulo, e revelar assim a história de homens e mulheres que fizeram parte do Evangelho, ou seja, das boas novas, porque esse é o significado da palavra Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus. E eu creio que não há pessoa tão impactada com tudo isso, senão o próprio autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas aqui. Na verdade, se você for ver historicamente, não se sabe muito sobre Lucas. O que sabemos por outros textos é que ele era chamado médico amado, e por isso exercia possivelmente essa profissão, e que colaborou muito no ministério do apóstolo Paulo, especialmente em suas viagens missionárias. Lucas foi o único homem não judeu a escrever alguma porção da Bíblia. Então toda a Bíblia foi escrita por pessoas judeus, mas Lucas não. Lucas possivelmente era grego, e talvez ele tenha vivido alguma parte da sua vida na cidade de Filipos, da qual depois Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Alguns dizem que ele foi escravo do homem a quem ele escreve essa carta. Você viu aqui que o destinatário da carta é um homem chamado Teófilo. Então há algumas pessoas que acreditam até que Lucas tenha sido, em algum momento inicial da sua vida, ainda jovem, escravo desse homem, e que Teófilo acabou gostando tanto dele que bancou os seus estudos para fazer medicina numa cidade chamada Tarso. Lá existia uma faculdade, uma universidade, aliás, e que era a cidade também do apóstolo Paulo, e possivelmente foi ali que os dois se conheceram e se tornaram amigos. Mas essa informação é somente uma suposição histórica, não tem uma confirmação exata. O que nós sabemos de fato é que Lucas foi muito útil à obra do Senhor. Lucas foi muito usado por Deus na obra do Senhor.
Ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa educada, era um pesquisador detalhista, um historiador extremamente disciplinado e era um exímio, com certeza, escritor. E por várias vezes, ele mesmo, Lucas, foi quem testemunhou os fatos aqui narrados em todo o Evangelho de Lucas. E não somente no seu Evangelho, mas também no livro de Atos, porque também o livro de Atos, ele é dado como sendo o seu autor. Agora, é muito interessante o significado do nome Lucas. Lucas quer dizer iluminado. E não é por menos, meus amados, que os seus escritos sejam claros o suficiente para qualquer um de nós, ao ler, compreendermos os fatos que ali aconteceram. Acredito que haja uma luz ao texto, haja uma iluminação ao texto que nos revela ali realmente a vontade de Deus. Aliás, essa é a proposta aqui: trazer luz aos fatos, clarear a nossa mente através da história de homens e mulheres. Alguns deles foram muito felizes, outros padeceram algumas dificuldades, mas todos eles tiveram a oportunidade de ver a ação de Cristo em suas vidas. Então, Lucas, eu creio que seja uma pessoa ideal para contar as histórias desses personagens que nós vamos encontrar aqui, e toda quarta-feira estaremos falando sobre um deles. Ele não somente é a pessoa certa, na minha opinião, mas também é a pessoa mais importante ao decidir narrar a história da igreja antiga. Então, eu falei que ele compôs o livro de Lucas, mas ele também compôs o livro de Atos. E Atos é a história da igreja, é o caminhar da igreja primitiva. Então nós sabemos a importância de Mateus, sabemos a importância de Marcos e também do Evangelho de João, ao contarem as suas histórias sobre a vida de Jesus, é óbvio, e também sabemos que muitos outros procuraram mostrar as suas percepções sobre os feitos de Jesus. Alguns não escreveram livros que hoje nós temos acesso, mas alguns até têm, mas não estão na Bíblia, e assim por diante. Não é à toa que o versículo 1, ele vai ser bem claro quando diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Então foram muitas pessoas narraram os feitos de Jesus, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então eles viram e escreveram, ouviram o que as pessoas viram, e hoje ela serve para testemunho para todos nós. Então, Lucas, ele fez esse levantamento detalhado de muitas histórias dos evangelhos, e ele então as publica nesse livro, e também no livro de Atos, como nós falamos aqui, e dirige suas palavras, tanto em um livro quanto outro, ao mesmo destinatário, a um homem chamado Teófilo. O nome Teófilo quer dizer amigo de Deus, e me parece que Teófilo poderia sim ser um homem específico que viveu naquela época, mas também ele poderia ser uma espécie de representante para quem o Evangelho é destinado. Nós, meus amados, todos somos amigos de Deus, por isso somos teófilos, e também somos o destinatário desse Evangelho aqui especificamente. E Lucas então é alguém que nos ajuda a ouvir a história desses homens e mulheres que em algum momento das suas vidas encontraram-se com o Senhor Jesus, e como consequência eles puderam experimentar o poder de Deus nas suas próprias vidas. Como eu queria, meus amados, que cada um de nós aqui pudéssemos experimentar todos os dias tal poder.
Então hoje nós vamos ver aqui a maneira como Lucas, ele conta, ou ele vai narrar as histórias que encontramos em seu evangelho, e quem sabe assim possamos não somente crer um pouco mais nelas, conhecer algumas histórias que possivelmente nós ainda não conhecemos, mas sobretudo entender que Deus deseja fazer a mesma coisa que fez com esses homens e mulheres, com você, com a sua vida. Então, meus amados, o que eu vejo aqui é que essas histórias que encontramos no Evangelho de Lucas, elas se confirmam pelas próprias histórias bíblicas. Então, o texto vai dizer no versículo 1, eu repito, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. A Bíblia não é somente uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de histórias. São pessoas de carne e osso vivendo situações as mais inusitadas, as mais diversas, as mais difíceis, as mais complicadas que alguém pode passar. E essas pessoas, meus amados, elas nos ensinam como é que pode alguém viver a sua vida no caminho de Deus. Como alguém pode permanecer no caminho do Senhor. Eu falo isso porque as histórias dessas pessoas, em algum momento, vai se entrelaçar com a história ou com o caminho de Deus. Isso porque elas estão aí, não por acaso, mas sim são colocadas de uma forma muito intencional da parte de Deus, que inspirou tais homens, especialmente Lucas, a deixar esses registros para nós. Então, durante algum tempo, nós iremos nos aprofundar na história das pessoas. Os autores bíblicos se dedicaram a ao trabalho de registrar a realidade da vida dessas pessoas que aqui vamos falar. E possivelmente ele está no versículo 1, especialmente se referindo, como falei aqui, a Marcos e a Mateus, que escreveram e deixaram o seu registro do Evangelho antes de Lucas. Então, possivelmente quem escreveu o primeiro Evangelho foi Marcos. Mateus usou as fontes de Marcos para escrever o seu evangelho, e Lucas, ele usou Mateus e Marcos para também compor a sua história, a sua visão a respeito de Jesus Cristo. Então, ele afirma que os atos de Deus cada vez mais estavam se tornando notórios, cada vez mais estavam vindo a público, porque pessoas resolveram contar a história de Jesus. Eu vibro, meu amado, quando encontro homens e mulheres hoje contando as histórias sobre Jesus. Quando eu vejo uma mãe ou um pai contando para o seu filho as histórias de Jesus. Quando eu vejo amigos contando para os outros amigos histórias a respeito de Jesus. Quando eu vejo famílias reunidas com esse intuito de contar histórias da Bíblia, histórias a respeito de Jesus. Então, as pessoas ocupam um ponto central no Evangelho. O Evangelho, as boas novas, são para as pessoas. Aliás, também nenhum sentido a Bíblia teria se ela não fosse destinada a pessoas como eu e você. Então, por causa de pessoas, nós podemos usar a palavra de Deus e falar dela e aplicá-la em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. A verdade é que a palavra estava sendo propagada naquela época a uma velocidade sem igual. Você lembra muito bem, por exemplo, pois o próprio Lucas, ele narra lá no finalzinho do seu livro, 2 homens que estavam no caminho de Emaús, após a morte de Jesus Cristo. Eles então estão indo de Jerusalém para Emaús, e essa estrada então, nesta estrada, o que eles estão conversando? Eles estão conversando sobre os últimos fatos que aconteceram ali em Jerusalém, ou seja, a morte e
na cabeça deles naquele momento a suposta e depois confirmada ressurreição do Senhor Jesus. Então, em alguns momentos nós vamos falar de Jesus de uma forma na informalidade. Outras, nós vamos ver que elas acabaram se tornando um mecanismo teológico e espiritual para a vida de todos nós. Seja de uma forma ou de outra, a ênfase que eu desejo dar para essa mensagem, meu amado, é de que pessoas crentes precisam falar a respeito do Evangelho, das boas novas. Cristãos precisam testemunhar das suas histórias e ao mesmo tempo contar a história de outros que passaram, que viveram a experiência da salvação, a experiência da intervenção divina. Então o versículo 2, ele nos assegura dizendo que essa transmissão, esses relatos bíblicos, eles foram sendo revelados conforme foram transmitidos por aqueles que desde o princípio, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus. Em outras palavras, as histórias que nós vemos no Evangelho, ou nos Evangelhos, são o resultado do próprio Evangelho, da própria Boa Nova, que entrou na vida de alguém e mudou a sua história. Meu amado, o Evangelho um dia entrou na sua vida. É por esta razão que eu afirmo que todos nós crentes, cristãos, precisamos ter em nossos lábios as histórias, as experiências que Jesus traz para a nossa vida. A nossa salvação, o ato de Cristo em nossa vida, o milagre que Ele estabeleceu, a direção que Ele deu, não pode ser guardada para nós, precisa, a exemplo daqueles homens lá de trás, ser contadas para que todos possam ouvir. Agora, essas histórias, além disso, elas também fazem parte de um estudo muito bem detalhado e organizado por Lucas. O versículo 3 não nos deixa essa dúvida, porque ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lembram que o Teófilo que significa? Amigo de Deus. E você pode ser um Teófilo, um amigo de Deus. Lucas então é bem detalhista em seu relato. Ele expõe as histórias de uma forma sistemática. Não que elas estejam numa ordem cronológica, possivelmente não estão, mas a sistemática ela é presente ali. Ele ouvia uma história de um, parava para dar atenção a outro, contando a mesma história, só que em sua versão, tudo com muito cuidado. E ele então, depois de ouvir um e outro, depois de presenciar uma história e outra, ele então faz a sua composição escrita, bem ordenada desses fatos, e deixa assim para a posteridade, para nós, para mim e para você, tais relatos. Hoje nós temos acesso à história bíblica, ou parte da história bíblica, por causa deste homem chamado Lucas. E Lucas começa então com a história do nascimento de Jesus, e tudo que envolveu o seu nascimento, todas as pessoas que estavam ali relacionadas, e então ele vai nos levando a cada um dos principais relatos a respeito de Jesus. Então, desde o nascimento, mas depois em outros estágios, o que nós vemos é Lucas falar a respeito de Jesus e da sua influência na vida de pessoas. E ao fazer isso, ele está convidando a mim e a você para entrar na vida dessas pessoas, porque elas têm muito a nos ensinar, têm muito a nos mostrar. Então, Lucas está mostrando aqui a vida de pessoas como exatamente ela deve ser, ou é.
e como Jesus faz a diferença para cada uma delas. Como alguém, ao encontrar Jesus, tem a sua perspectiva toda modificada. Então você vai encontrar ali personagens que são bem pobres, mas vai encontrar também pessoas ricas. Alguns são extremamente religiosos, outros mal tinham forças ou fé para acreditar em Deus. Alguns desses personagens estão debilitados, estão doentes, estão com doenças inclusive sem cura. Outros estão endemoniados, outros estão ocupados demais para dar atenção a Deus. Alguns estão cheios das suas verdades e outros não se acham sequer dignos de estar perto do Senhor Jesus. Possivelmente nós aqui nos identificamos com alguns desses personagens, com certeza. Então Lucas vai detalhando a história, e ele sempre nos traz as lições mais importantes para que em nossa própria caminhada nós possamos experimentar o poder de Deus. Então, eu volto a repetir que Lucas contou isso, ou relatou tudo isso para Teófilo, que, como falei, pode muito bem ser essa espécie que representa, ou de representante, para quem o Evangelho é destinado. Eu quero, meu amado, que eu e você possamos ser Teófilos, possamos ser amigos de Deus, possamos entender que este Evangelho foi escrito para nós, para mim e para você. E por isso, essas histórias acabam, claro, tendo propósitos muito bem específicos, muito bem claros, muito bem definidos na sua caminhada. O versículo 4 nos dá essa ideia geral, pois ele diz: para que vocês tenham a certeza das coisas que te foram ensinados. Então você pode saber a história de Zaqueu, você pode saber a história de algumas pessoas, mas mais do que saber a história desses homens, precisa entender os propósitos de Deus para ela. Então a vida das pessoas acabam produzindo em nós algum tipo de encorajamento, mas elas também produzem fé, produzem esperança. Então, quando nós vemos pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ensinadas, outros sendo corrigidos e tantos mais, nós podemos ter a certeza, meus amados, que o mesmo pode e deve acontecer conosco. É a vida de alguém que acaba, a história de alguém que acaba ganhando sentido para nós. Por exemplo, eu falei de Zaqueu. Quem aqui nunca se sentiu como Zaqueu, tão pequeno, que mal podia ver Jesus, por isso subiu naquela árvore, mas Jesus já estava de olho nele? Ou quem nunca aqui se identificou com Pedro, que por mais esforço que fazia, muitas vezes fracassou em coisas que ele estava acostumado a fazer no seu cotidiano, como por exemplo, naquele momento da pesca, e ele nada apanhou, mas Jesus falou: lança do outro lado, e o milagre aconteceu. Ou talvez ainda quem nunca aqui se comportou como o fariseu, que só via problemas nos outros, nunca nele mesmo. Todo tipo de problema era do outro, né? Mas ele mesmo não conseguia olhar para si. Ou ainda, talvez você, quem sabe, já tenha se sentido como aquela ovelha que saiu do aprisco, mas que foi encontrada pelo seu pastor. Talvez aqui você possa ter sentido em algum momento que a sua oferta, quando trouxe ao altar, era insignificante, diferente daquela viúva que não hesitou em trazer tudo o que tinha e depositar aos pés ali do altar. Então, meus amados, são muitas as histórias contadas aqui, cada uma delas tem a sua importância e também o seu propósito. Então Lucas, ele tem o cuidado de detalhar minuciosamente cada uma delas, mas elas só vão fazer sentidos para aquelas pessoas que tomam a história para si, como verdade para a sua própria vida.
quando olha da perspectiva de Deus, em nos dar as histórias, para que nós, como o texto fala, possamos de fato aprender aquilo que está sendo ensinado. Então o texto nos convida a aplicar os relatos desses homens e mulheres em nossa própria história. Então, quando eu falar sobre um personagem, você tem que pensar em você, se colocar no lugar do personagem, se colocar na história do personagem. Aí vai fazer sentido para você, porque o nosso trabalho é descobrir o que Deus quer falar com cada um por intermédio dessas vidas que nós vemos aqui nos evangelhos. Ou seja, a história está diante de nós, cabe a nós aplicá-la para a nossa vida, e essa é uma decisão pessoal que nós fazemos em nossa caminhada. Mas eu quero lhe ajudar, e fazer algumas aplicações para você nesse momento. A primeira aplicação que eu quero fazer para a sua vida é que quando o evangelho chega até você, ele produz a sua própria história com Deus. Ninguém terá uma história com Deus, a não ser que receba através do evangelho. Deus nos deu a sua palavra, especialmente os evangelhos, para que esses evangelhos sejam diluídos, estejam sendo distribuídos em nossa vida. O Senhor, meu amado, espera que a palavra dele produza vida em você, e você só terá essa vida se tiver de fato uma história vívida e real, experimentada com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, qual tem sido, meu amado, minha amada, a sua história com Deus? Qual tem sido o seu caminhar com o Senhor? Você é daqueles que tem ficado pelo caminho? Você tem conseguido, ou você tem conseguido chegar até a linha final? Você é aqueles que nadam, mas não chegam a lugar nenhum, não sai do lugar? Ou você realmente tem conseguido avançar em sua vida cristã? Cada um de nós, meu amado, todos os dias, precisamos escrever parte da nossa história com Deus. A história de Deus com os outros é importante, sem dúvida alguma, mas nós não podemos viver da história do outro, a não ser que usemos a história do outro para escrever a nossa história. Por isso eu quero desafiar você a ter essa história, as suas experiências com Deus, que você possa buscar, meu amado, tais experiências. Lembre que conhecer a Deus é uma coisa, agora experimentar o Senhor em sua vida é completamente diferente. Nós conhecemos muitas coisas, mas precisamos conhecer e experimentar. Eu quero muito que você tenha muitas experiências com o Senhor, experiências milagrosas, experiências de poder, experiências de graça e de amor, e se for preciso até experiências de misericórdia de Deus. Então Deus quer que você construa, quer que você escreva a sua história com o Senhor. Não perca tempo, portanto. Segunda coisa, todos nós podemos ser como Teófilo, um amigo de Deus, para quem essas histórias foram contadas. Na intimidade de Deus com Teófilo, Deus escreveu o Evangelho de Lucas. Por isso eu digo, meu amado, que nós precisamos ser tal qual ele. Eu fico encantado com cada linha da Bíblia e como ela foi escrita, pensando em mim e em você. Ah, meu amado, quanto da Bíblia eu já identifiquei da minha vida, da minha história. Eu acredito que você também tenha feito isso. E somente Deus pode fazer dessa forma, escrever algo
há tanto tempo atrás, pensando em mim e você. E por isso que eu defendo que então todos nós podemos ser Teófilo, amigo de Deus, a quem esse evangelho ele é destinado. As histórias aqui descritas são histórias verídicas, verdadeiras, foram a verdade de alguém que viveu com Jesus, e elas nos ajudam, meu amado, a formar a nossa base de fé. Nós podemos crer nessas histórias e usá-las para que nós cresçamos na presença do Senhor. O Senhor deu para cada um de nós essas histórias de uma forma coletiva, mas também as deu de uma forma individual. E o nosso dever, portanto, é tomá-las como verdade para o nosso caminhar com Deus, e por isso assim construir a nossa própria história diante do Senhor. Então, nas próximas semanas, nós estaremos entrando na história dessas pessoas, e eu quero desafiar você a ouvi-las e trazer para a sua realidade, e pedir para que Deus ele complete em sua vida aquilo que tais histórias tendem a falar com você, e com certeza elas serão úteis e úteis demais para o seu relacionamento com o Senhor. Então o evangelho foi dado ao mundo, foi dado para o amigo de Deus, foi dado para cada um de nós, para que nós possamos viver em intimidade com o Senhor. As histórias são exemplos de vidas que um dia abriram os seus olhos para Jesus e foram impactadas profundamente pelo poder de Deus. Que Deus o abençoe, meu amado. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento. Peça a Deus que te dê condição para estar aqui na próxima quarta-feira, para que você tenha a disposição de ouvir a primeira história da que Lucas narra para cada um de nós. Vamos orar. Deus querido, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas histórias, ó Deus, a qual o evangelista Lucas narrou em seu evangelho. Elas edificam o nosso viver, elas aumentam a nossa fé, elas abrem os nossos olhos, e eu quero, ó Deus, me aprofundar nelas, nesses dias que vamos estar, ó Deus, falando a respeito do impacto do evangelho na vida das pessoas. Seja conosco, Pai, nos ajude a escrever a nossa própria história, a ter as nossas próprias experiências contigo, a viver, ó Deus, na intimidade com o Senhor, e a descobrir, ó Deus, os teus propósitos para o nosso viver. Abençoa a nossa vida, é a minha oração em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Deus. Acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria, na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Na fraqueza do meu ser,
tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria da dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de o Senhor colocar em nós o teu Espírito Santo, da tua luz brilhar em nossas vidas. Glorificamos o teu santo nome, Senhor, que a cada dia podemos caminhar em direção à história que o Senhor tem para cada um de nós. Que cada dia mais procuremos, Senhor, te conhecer, saber quem tu és, aquilo que tu queres para cada um de nós, o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e lembrem de, durante a semana, se você tiver oportunidade, pare um pouquinho para orar, para interceder pelas pessoas da sua família, por aquelas pessoas. Lembre também de escolher uma pessoa que ainda não é cristã ou que está afastada da sua família. Interceda por ela, que eu creio que Deus, como nós lemos no versículo no começo, né, os planos de Deus são perfeitos e são bons para cada um de nós. Eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Então, até no domingo de manhã, 8h30 ainda. 8h30 oração com as mulheres, 9 horas a nossa BD e às 18 horas o nosso culto. Amém.